Pessoal, todo mundo tem acompanhado a denúncia da PGR contra o Jair Bolsonaro por tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, num dia que o Bolsonaro já nem mais era presidente da República, né? Então, o Alexandre de Moraes quer resolver logo esse negócio antes das eleições de 2026 e resolveu fazer uma audiência de custódia com o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid. E já começou a reunião, a audiência já começou com uma coação do ministro Alexandre de Moraes, né, o famoso ditador cabeça de ovo, já começou coagindo o Mauro Cid, dizendo que ele teria que dizer a verdade, senão os parentes dele iam sofrer as consequências, né? Então, no trecho que eu vou mostrar para vocês aqui, essa fala do Alexandre de Moraes já compromete toda a espontaneidade da delação premiada, né? Ele já coage o réu, dizendo para ele que, afinal de contas, se ele não falar a verdade, parentes próximos irão sofrer as consequências. Do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai no investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Se você não disser o que eu quero, o seu pai e a sua filha maior vão sofrer as consequências. Então, ele já começa a delação encurralando, né, o delator para dizer exatamente o que ele quer que diga. Esse foi um testemunho completamente diferente do primeiro testemunho que o Mauro Cid deu no seu primeiro processo. No vídeo do seu primeiro processo, o Mauro Cid estava bem irritado e ele já fala que o Alexandre de Moraes quer que todo mundo fale o que ele quer, porque tudo que ele disser não vai adiantar nada. Ele disse isso, exatamente isso, no vídeo da primeira audiência. Conversando com uma pessoa, de que eles estavam forçando ele a falar, ou não tem? Não queriam saber isso, que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, olha a sua colaboração tá muito boa. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público sem Ministério Público, com acusação sem acusação. Lembra do assessor do Alexandre de Moraes vindo a público dizer que o Alexandre de Moraes estava conduzindo os inquéritos de maneira ilegal? O braço direito do Alexandre de Moraes veio a público. Lembra disso? Lembra. E ele disse, olha, o Alexandre de Moraes está conduzindo os inquéritos de maneira ilegal. E detalhou como ele fazia isso, não foi? Foi. A imprensa noticiou isso e jogou no esquecimento. Debaixo do tapete. Exatamente. Mas está tudo ok, nós estamos vivendo no Estado Democrático de Direito. Olha só o que ele fez. Lá atrás, ele quebrou o sigilo telefônico do Cid, lá atrás, para saber se tinha alguma coisa errada. Aí foi quando subiu aquelas histórias dos cheques da Michelle, aquela coisa toda, foi o máximo que ele conseguiu descobrir com a queda do sigilo do Cid, porque ele queria pegar o Bolsonaro. Depois, naquela história das vacinas, ele manda prender o Cid porque, segundo ele, falsificou um cartão de vacina. Mas ele prendeu para pegar de alguma forma o Bolsonaro, porque o Cid era o braço direito do Bolsonaro. Então ele prendeu ele com essa proposta. E aí quebrou todos os sigilos, aí começou a questão das joias, e aí começou
a questão do alegado golpe. Então, hoje, nós estamos vivendo diante dos nossos olhos num estado de arbítrio, de ilegalidade. Ou não tem provas. Se eu pedir para os nobres companheiros aqui da bancada, como eu já fiz outras vezes com o professor Márcio Manuel, inclusive, pedindo ele que apresente prova, o professor Márcio Manuel não apresenta. Se as provas existissem, elas eram divulgadas. Quebraram o sigilo hoje do inquérito, você vai ler a delação do Cid. A delação do Cid é uma delação feita sob tortura. E nós todos vamos ficar fazendo aqui de conta que estamos sob um estado de legalidade, que as coisas estão sendo... O professor Márcio Manuel, não, ele agora tem o direito de ser julgado com imparcialidade, com o devido processo. Onde é que os senhores estão vivendo? O Alexandre de Moraes, durante a audiência, ele dita os fatos de acordo com o que ele quer que seja escrito, do que ele quer que seja constado nos autos. Isso dá para ver em vários vídeos aqui na internet, né? Depois dessa delação aberta, o Alexandre de Moraes tem certeza que nada vai acontecer com ele. Quem que vai parar esse cara? Quem que vai parar esse sujeito? Por bem ou por mal? Até quando? Olha, desde 2019 nós estamos vivendo este inferno por causa do Alexandre de Moraes. É um inferno na terra. O Brasil não para esse sujeito. O Senado não para, o Congresso Nacional não para, e ele não é parado nem por bem e nem por mal. E ele continua cometendo esse monte de crimes. Começando por essas audiências absurdas. Aqui o Alexandre de Moraes, ele está dizendo que é exatamente o que ele acha que tem que ser, sem saber o que é. São sobre as mensagens e o churrasco. E ele, o Alexandre de Moraes, dita exatamente e pede para o Mauro Cid confirmar exatamente o que ele quer. Olha só. Nós todos aqui somos pessoas experientes. Pense bem. Ó, nós estamos falando de 26 de dezembro. Isso. Alguém que passou, como o senhor mesmo diz, o mês todo com o presidente, esse aparecido, manda uma mensagem dizendo: o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito o mesmo churrasco. Obviamente, aqui, quem é o pessoal e carne é o dinheiro. Então, aí ele já fala, né? Obviamente, quem é o pessoal e carne é o dinheiro. E o Mauro Cid está tão acuado que ele vai confirmar isso. Ou seja, quem estava financiando o golpe está cobrando se vai ter o golpe. Isso, o senhor responde. Hã? Não, isso. É nesse sentido. Pessoal, o senhor responde. Não, nesse sentido, O senhor responde, vai sim. Ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Eu quero saber o seguinte: quem é o pessoal que colaborou e estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? Aí, tá vendo? Ele está conduzindo, a olhos vistos, ele está conduzindo a delação, ele está conduzindo a reunião, indicando o que o Mauro Cid tem que falar, porque senão ele vai sofrer as consequências dos atos que o Alexandre de Moraes falou. Olha, isso pode implicar seu pai, isso pode implicar a sua filha, isso pode envolver sua família se você não disser o que eu quero que você diga. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá. Eu acho que, né, para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né, porque ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro. E o pessoal do agro não viu nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Estavam naquele, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e fosse chamado dessa vez alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período, que foi um período que eles começaram a ir para frente da Alvorada, né? O presidente até falou com eles, né? Alguma coisa, creio que foi nesse período. Então eles estavam pressionando, cadê? Nós contribuímos com isso aqui, nós estamos pressionando, nós estamos pedindo, nós estamos falando, né? E cadê? Então foi nesse sentido, né? Que aí ele começou realmente a pressionar e querer que falasse, mas que tivesse alguma coisa. E a minha resposta... Preste atenção que é tudo uma pressão,
para tentar começar alguma coisa, para ver se tivesse alguma coisa. Enquanto isso, tudo não passava de uma conversa. Foi no sentido que ele estava com o presidente, né? E o presidente, de certa forma, sempre, eu vou dizer que, usar a palavra que dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Que fosse acontecer, a esperança de que fosse acontecer alguma coisa, na esperança de pedir que... Então é tudo muito genérico, é tudo muito hipotético. Eu tenho que a peça da PGR, da denúncia do Bolsonaro, que passa um pouco mais de 260 folhas, e a gente vê coisas como essas daqui. Coisas anotadas em papel de pão. Coisas anotadas em papel de pão. Falar com o press. Vicente Cândido, ex-deputado do PT, é o novo Vacari. A BIM está de olho nele. Consta como um dos mais. José Eduardo Cardoso, Alexandre Padilha, bunker em São Paulo, braço em Brasília. Ara se aproximou da BIM. PF, preparando uma sacanagem grande. Como é que você interpreta esse negócio? Como é que você interpreta preparando uma sacanagem grande? O que é? Vão fazer um surubão? É isso que eles estão fazendo? Grupos de manifestantes chilenos podem vir atuar no Brasil, tudo numa agendinha com o logotipo da Caixa. Então, eles falam, né? Eles têm interpretações sobre o que está acontecendo, sobre hipoteticamente. Então, é só a gente olhar aqui e procurar hipoteticamente, hipóteses de dissonância, teses hipotéticas de indícios de fraudes nas urnas eletrônicas, hipótese, hipotética, exame de base de dados relevante a tese hipotética. Então é tudo baseado em hipóteses, no talvez. Tem aqui nessa peça ridícula, tem aquele lance do táxi, que ele não conseguiu dar o golpe porque o taxista não conseguiu chegar no lugar. Então ele virou as costas e foi embora. Então é uma denúncia ridícula, é uma denúncia estúpida, que não tem base nenhuma, que não tem pé nem cabeça. Tanto é que o advogado do Bolsonaro vai pedir o cancelamento desta delação. Então o advogado do Bolsonaro diz que vai pedir a anulação da delação do Cid justamente por causa desses motivos. É um negócio tão primário, tão infantil, essa história não pode ir em frente, né? Não pode seguir. Porque é um negócio muito, muito primário. Canso de falar, o Brasil cansa, né? Porque não existe crime de preparação de crime, né? Não existe crime de preparação de um delito. Você pode preparar um assassinato, por exemplo. Eu vou matar fulano de tal. O que eu vou fazer? Eu escrevo num papel de pão. Vou comprar o veneno. Vou colocar o veneno num sanduíche. Vou dar para a pessoa. Então, se você encontra essa preparação, não é considerada crime porque ela não foi executada. Não foi uma execução. A mesma coisa aconteceu com o Janot, o Rodrigo Janot, que num episódio narrado num próprio livro dele, diz que ele queria matar o Gilmar Mendes. Então ele descreve aqui, num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que, em meio àquela alagrávia orquestrada pelos investigados, resolvera fazer graça com a minha filha. Então, ele se refere aqui claramente ao ministro Gilmar Mendes, né? Então, ele fala que ele ia acabar com o Gilmar Mendes e depois ia se matar. E isso não é aferido crime, porque isso foi um processo de planejamento, não é? Mas o crime não aconteceu. Então, isso não é considerado crime. E essa denúncia da PGR está baseada exatamente em nada. Então isso é uma das coisas que acontecem aqui neste país amaldiçoado em que nós somos obrigados a viver e ficar desmentindo coisas que não existem, né? Então me sigam aí para mais novelas, para mais cenas dos próximos capítulos.
aqui no nosso canal. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esta tragédia que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.